Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do Palmeiras, que também venceu. Bora lá pro vídeo? Muito bem, seja bem-vindo, você que está nesse canal aqui, se inscreva, deixa o seu like, comenta, curta e compartilhe também para geral aí, ok? Tá chegando pela primeira vez? Deixa o seu like, comenta, curta e compartilha. Aqui a gente vai acompanhar já a entrevista coletiva do treinador Felipe Luiz, mas antes vou fazer um breve resumo aqui do que foi esse jogo, porque nós tivemos um Flamengo que não foi aquele Flamengo 2.0, não sei se a gente pode colocar assim, um Flamengo fantástico, o melhor Flamengo do Felipe Luiz, mas foi um Flamengo dominante, especialmente ali no segundo tempo, onde conseguiu marcar 2 gols, né? O Flamengo fez o primeiro gol no primeiro tempo com uma jogada genial do Arrascaeta, que não estava tão bem na partida. E o jogador Arrascaeta, a gente sabe que é aquele jogador que, mesmo não estando 100% dentro de um jogo, uma hora ou outra ele pode desequilibrar. Ele virou, né, pegou uma bola ali no meio do campo, mais para o ataque do Flamengo, claro, e virou em cima do seu marcador, driblando ele, o marcador tentando tomar a bola ali o tempo todo, ele conseguiu se desvencilhar ali da marcação e deu um bonito passe para o Pedro, que finalizou muito bem, uma finalização de camisa 9, colocou no cantinho ali, na bochecha da rede, raspando a trave, e ela morreu lá no fundo da rede ali aos 24 minutos, né? Os 24 minutos do primeiro tempo, né? Um bonito gol, né? Antes já tínhamos ali algumas jogadas do Samuel Lino, tivemos também uma oportunidade do Alexandro, tivemos boas chegadas do Botafogo, né? O Botafogo, o que aconteceu com o Botafogo, né? Não parece aquele Botafogo do ano passado e nem o Botafogo do primeiro turno. O Botafogo no primeiro turno ainda começou ali com alguns resquícios do Botafogo do ano anterior. O Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Inclusive com vaias da torcida hoje no Engenhão, xingamentos de burro para o jovem David Ancelotti e vaias para o time. Então o Botafogo vive um momento delicado dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro, que inclusive viu aí a distância aumentar para o Bragantino, que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro agora. Então nós tivemos aí o Pedro, que inclusive passou o Bebeto, né? O jogador Bebeto no número de gols. Pedro agora soma 151 gols com a camisa do Flamengo, né? Uma marca importante para um jogador que veste a camisa 9 de um time tão grande como é o Flamengo. Um resumo da partida, eu diria que o Flamengo no segundo tempo, né, teve ali, né, a sua melhor fase do jogo no segundo tempo. O primeiro tempo ainda parecia um Flamengo assim que tocava a bola de um lado, chegava ali, mas não com muita precisão, sendo aquele Flamengo que tem a posse de bola, toca a bola, gira de um lado para o outro, mas não tem definição, não tem o último passe, não tem uma finalização que pode ali de repente surpreender o goleiro e chegar ao gol. Como eu disse, o Pedro chega a 151 gols. O gol de número 2 da partida foi do Luiz Araújo, um bonito passe do Pedro, isso já aos 24 minutos do segundo tempo. E o terceiro foi do Plata, que, se não me engano, foi o primeiro toque da bola dele no jogo, né? Primeiro toque na bola do Plata, que tinha acabado de entrar, assim como o Carrascal, que também entrou no segundo tempo, aos 34 minutos. O Carrascal, portanto, né, recuperou uma bola, tomou uma bola do jogador do Botafogo, fez o cruzamento na cabeça do Plata, que tirou muito bem, a bola bate na trave e morre no fundo do gol. Vamos lá, então, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, treinador do Flamengo. Flamengo 3, Botafogo 0. Tô sem áudio. Vamos lá, vamos corrigir esse áudio aqui. Só um momentinho. Acho que é lá no YouTube que tá zerado aqui. Está no campo, ele era um deles agora, muito feliz. Mas o áudio tá péssimo. Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Ainda te perguntando sobre o Gago, você retorna hoje, e agora com a concorrência um pouco maior, né? Antes ainda não tinha o Saúl, na Copa do Mundo como esse mês, olha, até já tinha o Jorginho,
mas agora com correcionamento eu queria saber se você entende que todos esses jogadores, esse meio campo... O áudio não tá bom, gente. Esse é o áudio da Flá TV. Já mudar algum posicionamento para ter esses jogadores juntos? Obrigado. Bom, você já estou um ano aqui, você já deve me conhecer bem, né? Que vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo que eu preparo sobre o adversário, do que eu penso do que é melhor para a equipe. E vão ter momentos que vão jogar uns, vão jogar outros, vão ter momentos que vão jogar todos eles juntos, dependendo do que o jogo pede. E é assim que eu trabalho. Mas não só ele, porque hoje eu quero falar aqui do Everton, que é super criticado, e é da base. E vocês em geral, não vocês que estão aqui em geral, pedem muito jogadores da base, mas quando entra no jogo da base e não vai bem, são os massacrados. E eu vejo o dia a dia dele, eu vejo que esse jogador se doa para o clube, não só para a equipe, para o clube. E quando sempre entra em fogueira, entra em jogos mais difíceis e dá contra o recado. E isso tem o meu reconhecimento. Então, nós temos 6 volantes hoje no elenco, com o Saúl, que pode jogar mais posições. E no final precisamos de todos. Então é importante que estejam todos disponíveis. Felipe, boa noite, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Na saída do campo, Pedro, em uma entrevista, ele disse que é importante o jogador ter sequência para desempenhar bem e entrar em um jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a confiança e a sequência do jogador, né? E que ele espera que daqui para frente, né? Ele fala que ele quer estar em campo, ter sequência, ele espera que seja assim daqui para frente até o final da temporada. Eu queria que você falasse sobre isso, o teu modo de trabalhar, você olha para o adversário, troca bastante os jogadores em função do adversário, mas tem esse contraponto de um jogador importante como o Pedro, que é artilheiro, um dos artilheiros da equipe, dizendo que precisa ter sequência e que é ruim, entrar num jogo sim, no outro não, isso acaba tirando um pouco da confiança. Sim, não tem problema nenhum. Claro, o jogador, com sequência de jogos, ele rende melhor, vai adquirindo confiança do treinador, dele mesmo, a confiança nele mesmo. Eu falei para eles no começo do ano, para todos eles, nenhum deles tem o lugar garantido na equipe titular. Nenhum, nem Arrascaeta, que já ficou no banco na final, inclusive, da Supercopa, nem Pedro, nem Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história desse clube, tem lugar garantido nessa equipe. Como deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores. Isso eu tenho isso aqui. E às vezes vou acertar, vou errar, eu também tenho fases melhores e fases piores. Mas sempre penso que é melhor trabalhar aqui, assim, Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho do Litoral News. Você vai encerrar no Brasileiro uma sequência contra equipes do G6 do campeonato no próximo domingo contra o Palmeiras. É uma equipe que assumiu a liderança na última rodada, hoje venceu, tinha vencido também durante a data FIFA. Mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser livre, mas é importante demais vencer para alcançar essa liderança. Queria uma projeção sua desse compromisso, é um grande jogo, um grande, se chama de super clássico do Brasil, e também do momento da equipe adversária, que vem de 3 grandes resultados por goleada. Como você vai encarar esse Palmeiras dentro de casa, no Maracanã, e se você acredita que esse jogo, mesmo nos pontos corridos, tem características de mata-mata, podendo até ser uma prévia da Libertadores. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos. E o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Boa noite, Felipe, da José do Coluna do Fla. O Flamengo passou por um pequeno momento de oscilação e agora, com essa vitória sobre o Botafogo, o Flamengo retoma
princípio, retome essa confiança no momento importante da temporada. Agora pega o Palmeiras e depois já pega o Racing na Libertadores. Como que você está tratando essa questão do mental do Flamengo, tanto para o jogo contra o primeiro jogo contra o Racing, quanto também para o segundo? É claro, você fala do trabalho de jogo a jogo, mas a gente sabe que esse jogo a jogo muito vai se passar também pela semifinal da semana que vem. Bom, o mental, sempre que chegam momentos de pressão muito importantes da temporada, todos os times tendem a se sentir impressionados, tendem a cometer mais erros, né? Como tem jogadores muito experientes, jogadores que já foram campeões, né, durante sua carreira e que continuam com a missão. Eu espero poder afrontar esses jogos de muita pressão com a mesma calma e tranquilidade que viemos enfrentando todos os jogos agora. Uma coisa que eu quero que eles não mudem absolutamente nada do que eles vêm fazendo, que eles continuem jogando e não se deixem influenciar pelo que se fala, né? Porque muitas vezes o resultado pode ser que não seja positivo, se fala de oscilação de resultados, mas a gente tem que ser muito claro e sincero com o que estamos vendo dentro do campo. Isso que eu sempre tento passar para eles. O mental vai muito mais em não perder a linha com o árbitro, por exemplo, hoje outra vez. Em todos os jogos que está acontecendo, isso é muito mais difícil. Os jogadores mantêm o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais. O que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo. Isso que me preocupa e manter os jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Muito bem, tá aí, né, com um áudio não muito legal aqui da Flá TV, as imagens são da Flá TV, o áudio não está ajudando aqui, mas o Felipe Luiz falou algo muito interessante aqui, que foi sobre a mentalidade, né, sobre os próximos jogos, especialmente sobre o jogo contra o Palmeiras. Ele tratou ali de que, sim, é uma decisão, cada jogo é uma decisão a partir de agora, é uma final, mas não é que perdeu para o Palmeiras no final de semana, acabou o campeonato. Ou se ganhou do Palmeiras, o Palmeiras perdeu o campeonato. Tá tudo aberto, gente. Tem muito jogo ainda pela frente, tem muitas partidas e não tem nada definido ainda, né? O jogo de hoje, por exemplo, mostrou isso, porque o Botafogo é um time que poderia estar ali brigando na parte de cima e agora se distanciou, né, do G4, e o Flamengo soube aproveitar, né? Flamengo e Palmeiras estão ali em cima pelo fato de não oscilarem tanto, pelo fato de ter um elenco forte. Então isso dá o quê? Dá qualidade, dá um potencial a mais para que essas equipes possam vencer mais jogos e perder menos jogos. Então o Brasileirão é disso, né? Quem oscila menos acaba vencendo, né? Tenhamos aí mais 9 ou mais rodadas e nós vamos ver aí o Botafogo, ou melhor, o Palmeiras e Flamengo podendo oscilarem ainda. Então o campeonato está aberto, né? Não é que Flamengo e Palmeiras vão vencer todas daqui para frente, né? Pode ser que sim, mas acho muito difícil. Então vamos analisar e vamos curtir, né, esse Brasileirão que continua pegando fogo. Só falar para você aqui a tabela de classificação nesse momento, a tabela do Brasileirão. Nesse momento, o Palmeiras continua líder com 61 pontos e o Flamengo é o vice-líder com 58. Num exemplo aqui, se o Palmeiras perdesse hoje, o Flamengo empataria com o número de pontos, mas ainda não ultrapassaria o Palmeiras, né? Então nós teríamos ali um jogo do domingo ainda mais interessante ainda, digamos assim, embora será da mesma forma. Então, terceiro colocado é o Cruzeiro com 53, quarto colocado Mirassol com 45 e o Botafogo, que perdeu, tem 43, tem 6 pontos a menos do que o Mirassol, que é o quarto colocado. Então, tá tudo aberto, nada definido e nós teremos aí, portanto, o Campeonato Brasileiro. Eu creio que até a última rodada teremos aí uma disputa emocionante e muita gente já descartando o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está ali com 53 pontos. Eu não descartaria o Cruzeiro ainda, né? A gente tem que analisar também aí a tabela de cada clube, né? A tabela de cada equipe até o final do campeonato. Então, teremos aí ainda muitos jogos pela frente e a gente vai poder desfrutar deste Campeonato Brasileiro nessa edição de 2025. Muito obrigado. Vou deixar aqui, ó, desse lado aqui, ó, tem essa caixinha que é para você
que desejar ser um apoiador, nosso canal não é monetizado, então você pode deixar aí, de repente, a sua colaboração, né? Seja um apoiador aí para ajudar o nosso canal a crescer. E desde já também peço para você se inscrever, curtir e comenta também, compartilhe o vídeo aí para os seus colegas, para os seus amigos. E esse aqui, ó, é o meu Instagram, Vanderlei Noah. Me segue lá. Você que não me conhece, não conhece o meu trabalho, segue lá para você acompanhar um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, então, pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, galera!